No material de vocês, eu coloquei aí de forma bem resumida, porque realmente o crime já é meio que autoexplicativo. Depois que a gente estuda ele na doutrina e lê ele várias vezes, a gente vê que é muito fácil distinguir a comunicação falsa de crime ou de contravenção da denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa, o sujeito ativo, ele provoca, né, iniciativa da autoridade competente para instauração de algum daqueles procedimentos descritos no próprio tipo penal. Aqui na comunicação falsa de crime, o sujeito ativo, ele comunica algo que não aconteceu e faz com que a autoridade vá até o local de forma desnecessária, né? Essa autoridade, ela tem que ser só o delegado de polícia ou ela pode ser outras autoridades, né? Então aqui no material eu mandei para vocês, ó. Tanto pode ser autoridade judicial, policial, o Ministério Público, né? Há uma corrente que entende ser apenas a autoridade judicial. Isso porque interpreta a expressão ação de autoridade de forma restritiva, como sendo tão somente o direito de exigir a prestação jurisdicional do Estado. A melhor doutrina, ela interpreta de forma correta a aludida expressão como sendo qualquer atitude tomada por autoridade a requisição de outrem, tá? É necessário que a autoridade tome providências face à falsa comunicação do crime ou contravenção. Então, para que o crime ocorra, é necessário que a autoridade tome alguma providência no sentido de verificar esse crime que foi comunicado, tá? Como que esse crime se consuma? A comunicação falsa de crime e de contravenção, ela consuma-se com a providência tomada pela autoridade. Então, não sei se vocês se recordam, mas já teve uma época que tinha uma campanha pedindo para as pessoas pararem de praticar o trote, porque isso prejudicava muito o trabalho das autoridades, né? Então, quando é que esse crime se consuma? Quando o sujeito ativo faz essa comunicação falsa de crime ou de contravenção e a autoridade toma alguma atitude, tá? Alguma providência em relação à apuração desse suposto crime ou dessa suposta contravenção, tá? Bem, é imprescindível que o agente tenha plena consciência de que o fato levado ao conhecimento da autoridade é falso, tá? Para a configuração desse crime, o sujeito ativo, ele sabe que não aconteceu crime nenhum. Ele tem plena consciência disso, né? Porque se tiver dúvida, está afastado o crime. Porque pode ser que eu pense que está acontecendo um crime. Eu tô ouvindo gritos aqui do meu vizinho. Então eu acho que está acontecendo um crime, né? Então eu vou e aciono a autoridade. Eu não estou praticando comunicação falsa de crime. Agora eu sei que não aconteceu nada e eu entro em contato e peço auxílio, peço que a autoridade compareça aqui. Aí, sabendo que não existe crime nenhum, né? Nessa situação eu estou mais brincando com a autoridade, né? Bem, isso aí é o que eu tenho para falar para vocês do 340. Qualquer pessoa pode praticar esse crime, né? A vítima aqui é a administração da justiça, né? E vamos falar agora da autoacusação falsa, que é o 341. Bem, o que é autoacusação falsa? 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Aqui é o seguinte, o sujeito ativo, ele sabe que não existiu crime e ele se autoacusa, ou então ele sabe que aconteceu o crime e ele assume a autoria desse crime, sendo que não foi ele, tá? Isso aqui a gente vê muito em novela, né? Na novela a gente vê demais isso aqui. Não, fulano foi lá e assumiu toda a autoria do crime, né? Por motivos variados, né? A pena desse crime é de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Vamos falar um pouquinho aqui desse tipo de crime. O que é acusar-se? Acusar-se é incriminar-se, né? Então, o sujeito ativo aqui, ele se auto-incrimina, né? O
o sujeito ativo aqui também pode ser qualquer pessoa, desde que ele não tenha sido autor, nem coautor, nem partícipe, né? Ele não teve participação nenhuma, ele vai lá e auto se incrimina. Sujeito passivo aqui é a administração da justiça. O elemento subjetivo aqui é o dolo, não admite a modalidade culposa, né? E a figura típica aqui, ela só comporta o crime, ela não abrange aqui a contravenção penal, diferentemente dos outros 2 artigos que a gente estudou, né? Porque na denunciação caluniosa ele traz um parágrafo específico quando é contravenção. Lá no crime de comunicação falsa de crime, no próprio caput ele traz crime e contravenção. E aqui, na autoacusação, só se refere a crime e não a contravenção, tá? Então, se liguem nesses pontos aí. Como que esse crime se consuma? Ele se consuma no momento que a autoridade toma conhecimento da autoacusação, no momento aqui que o sujeito ativo se autoincrimina, tá? A ação penal aqui é pública incondicionada e parte da doutrina admite a tentativa, né? Essa autoridade aqui, gente, quando fala que acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem, essa autoridade aqui também pode ser autoridade policial, autoridade ministerial ou autoridade judicial. Então, pode ser para o delegado, pode ser para o juiz e pode ser para o promotor, né? Para o Ministério Público, na figura do promotor. Vamos lá. Continuando, né? Artigo 342. Falso testemunho ou falsa perícia. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. O que é isso aqui? Esse crime, eu gostaria que vocês fizessem aí algumas anotações nele, porque fala assim, ó, fazer afirmação falsa. O que é fazer afirmação falsa? É você distorcer a verdade, né? Ou negar. O que é negar? Aqui o sujeito ativo ele é indagado e ele nega. Então, há uma pergunta, né? E ele nega. Então, negar. Ou calar a verdade. Calar a verdade é você saber do que realmente aconteceu, né? E silenciar. Quem pode praticar esse crime? No próprio caput está falando as pessoas que podem praticar esse crime. Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, eu, Ana Flávia, sou testemunha, né? Sou testemunha de um crime, tá? E aí o delegado me chamou. Eu sou testemunha. Eu não sou vítima e não sou autora, ok? Eu sou testemunha. E aí ele me indaga, né? E eu distorço a verdade, ou eu nego, ou eu silencio em relação à verdade. Que crime que eu estou praticando? Estou praticando o crime de falsa testemunha. Agora o perito foi chamado para ser ouvido, né, no processo judicial. E aí o perito distorce a verdade. Que crime que ele praticou? Ele praticou o crime de falsa perícia, que é o mesmo crime do 342, mas pelo fato dele ser perito, né, ele passa a ser, esse crime fica como falsa perícia, ok? A pena desse crime é de 2 a 4 anos. Eu acho até pequena essa pena, né? Porque isso aqui pode causar um prejuízo muito grande no processo, no inquérito, né? Enfim,
a mentira que numa situação dessa, ela poderia prejudicar muita gente. Não só o Estado, como a pessoa que espera uma resposta, né? Lá no parágrafo 1º, que fala que as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte a entidade da administração pública direta ou indireta. Eu já falei isso para vocês, tudo que envolve administração pública direta ou indireta, tá? A pena, ela sempre é aumentada. Então, aqui no parágrafo 2º, aumentou essa pena de 1/6 a 1/3. Parágrafo 1º, desculpa. E no parágrafo 2º fala que o fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, vou pegar o exemplo que eu dei. Eu, Ana Flávia, menti. Eu, como testemunha, fui chamada para ser ouvida na fase de inquérito ou na fase judicial e eu menti. Se antes da sentença dessa ação que está correndo, em que eu fui ouvida, eu retrato, eu volto atrás, eu retiro tudo que eu disse, né? E falo o que realmente eu vi, o que realmente aconteceu, né? O fato deixa de ser punível, né? Mas isso tem que acontecer quando? Antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, no processo que eu menti, tá? Eu vou parar aqui e vou iniciar um novo vídeo na continuação desse. Até lá!